Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kelly Varela e hoje a gente vai conversar aqui sobre atraso na fala e como que isso acaba impactando na vida da criança. Eu já falei para vocês em um outro vídeo sobre quais são os motivos ali que podem levar ao atraso da fala da criança. Eu vou deixar o link aqui em cima para vocês darem uma conferida. A gente acha geralmente que a criança tem atraso na fala só por conta do autismo. Não é bem assim. Por isso que é bem importante você ver o vídeo que eu tô dizendo pra você. Mas aí o fato é, essa criança, ela tem um atraso considerável na fala. Ela não está falando como deveria pra idade dela. Então assim, aquela história de que cada criança tem seu tempo é uma frase bem delicada e complicada. A gente não pode inserir ela pra todas as questões da vida da criança, né? Então você tem que pensar nessa frase como, ok, toda criança tem o seu tempo dentro dos marcos de desenvolvimento. Então ela pode, dentro do marco de desenvolvimento, por exemplo, ela pode vir a falar com determinada idade. E aí, essa criança pode falar um pouquinho antes ou um pouquinho depois. Esse um pouquinho antes ou um pouquinho depois cada criança tem o seu tempo. Agora, se essa criança fala muito depois, ou se ela não fala nada para aquilo que é esperado dentro dos marcos de desenvolvimento dela, aí tem algo errado, gente. E aí entra o nosso papel como pai, como educador, se você é professor, se você tem uma criança ali que você percebe esse atraso considerável, de ir alertar estes pais, os profissionais da área de saúde, pediatra, você tem que sempre levantar essa questão para eles, para ver qual a orientação que eles vão te dar. Se você ainda tiver dúvida, procura uma fono, procura um neuropediatra, para que estes atrasos não se tornem um problema muito grave na vida da criança. Porque a questão é, se ela está atrasada, como que ela recupera isso? Se você não fizer nada, provavelmente ela não vai recuperar, ela vai simplesmente perder uma etapa muito importante do desenvolvimento dela. Então, a gente como pai e como mãe tem que tomar cuidado sim com a frase que diz toda criança tem seu tempo. Eu sei que muita gente fala isso pra gente com o intuito do quê? De deixar a gente mais calmo, de tranquilizar, de dizer não, calma, tudo vai dar certo. Entende? Mas não dá pra gente ficar se apegar só a este comentário, né? E esperar que tudo aconteça, que a criança se vire e que tudo aconteça. Por quê? Vamos lá, vou dar meu exemplo prático. Eu escutei muito lá atrás, quando perto dos 2 aninhos eu percebia que não falava conforme o que era esperado para aquela faixa etária. Então, não formulava frases, falava poucas palavras soltas. Então, eu comecei a ficar muito alerta. Só que eu ouvi muito essa frase. E aí, o que acabou? Eu fui deixando, pensando, não, deve ser só o tempo dele, ele é mais tranquilo, ele é mais calmo, daqui a pouco ele vai falar. Sempre com uma pulguinha atrás da orelha, mas as pessoas em volta sempre me dizendo que não, ok, tá tudo bem. E aí, lá com uns 3 aninhos, eu vi que, gente, não tá tudo bem. Então, assim, ficou 1 ano que ele desenvolveu muito pouco e não tinha um desenvolvimento considerável. E aí eu percebi que não, alguma coisa está errada. Então a gente levantou essa questão de novo com a pediatra, e a pediatra falou, não, realmente vamos encaminhar para uma avaliação com a fono. Fomos na avaliação com a fono, e essa avaliação trouxe pra gente o que a gente já sabia. A gente já sabia, só que a gente ficou nessa, não, vai acontecer naturalmente, ele vai se desenvolver naturalmente. E ele tinha, sim, um atraso bem considerável para a idade dele. Então, ele na escola não socializava. Por quê? Porque muitas vezes, o que acontece? Você em casa entende a criança, porque você convive com ela, então você já sabe o que ela quer. Porque ela usa muitas vezes o gesto, você já ligou que aquela coisa que ela tá pedindo, ela
vai falar de tal maneira e para as outras pessoas de fora, elas não vão entender nada do que a criança está falando. Eu lembro exatamente assim, de todo mundo para mim falar, dá para colocar legenda? Porque não entendia nada. Então assim, eu entendia tudo. A irmã principalmente, né? A irmãzinha ali entendia mais do que a gente até. Mas as pessoas de fora não entendiam. Então, dá para colocar legenda? Se você tá junto com o teu filho, você vai, né, literalmente traduzir para a pessoa o que a criança quer. E quando ela tá sozinha na escola, o professor não vai conseguir fazer isso porque ele tem um monte de aluno, né? Então provavelmente ele não vai, muitas vezes o que vai acontecer, tá bom, né? Ou ele vai tentar, mas não vai conseguir, porque foge um pouco do que ele tem capacidade naquele momento dentro daquela sala de aula, né? Então cabe a gente sim buscar orientação, buscar ajuda para que os nossos filhos não sofram tanto os impactos. Porque os impactos vêm sim. A gente está há 3 anos indo em fono, quase 4 anos já, fono semanal, e a gente notou uma evolução muito grande depois que ele começou na fono. Então a gente entende muito mais o que ele fala, mas ainda para as outras pessoas é um pouco complicado, porque parece que é enrolado. Aí agora a gente percebe que tem muitos problemas em alguns fonemas, né? Então agora a gente percebe que tem muitos problemas na questão de fonemas, ou se ele quer falar muito alguma coisa, ele fica fala meio atropelado as coisas, e isso acaba fazendo com que as pessoas ainda não o entendam. Então essa semana aconteceu uma coisa que deixou meu coração bem partido, assim, né? Fui na hora de ajudar ele no banho, e ele falou pra mim: mamãe, tem como você me colocar em uma escola onde as pessoas me entendam? E eu falei: como assim, filho? As pessoas não te entendem? E aí ele explicou: não, mesmo quando eu baixo a máscara, as pessoas não me entendem. E assim, ele tá orientado a não baixar a máscara, mas eu fico pensando que, tadinho, ele tentou tanto falar alguma coisa que ninguém entendeu, e aí ele, né, foi obrigado ali a baixar um pouquinho. E isso é muito frustrante para a criança. E isso traz para ela uma sensação de deslocamento, porque daí muitas vezes o que acontece? As outras crianças não têm paciência para ficar entendendo, e aí ele perde a parte da socialização, que para criança com autismo a gente sabe que já é muito difícil, né? E aí se ele não consegue se comunicar, se ele não consegue falar o que ele quer, né? É muito mais difícil ainda, porque as crianças geralmente não têm paciência, ou não é por maldade, mas elas estão ali, querem brincar, querem que as coisas aconteçam. Então, ficar esperando muitas vezes o amiguinho conseguir explicar não é muito da natureza delas. E aí o que acontece? Essa criança que tentou explicar, tentou fazer parte daquilo, não consegue, ela fica frustrada, ela fica triste, ela deixa de ter esse contato social, ela se isola. Muitas vezes até nas atividades escolares, por exemplo, a professora pergunta alguma coisa, ele fala. A professora não entende, ela pergunta de novo, ele fala, e ela não entende de novo. Então vai ter uma comunicação truncada ali, vai ser difícil essa comunicação. Então ele também vai perder um pouco no desenvolvimento escolar. Muitas vezes ele vai parar de falar, por quê? Porque ele sabe que as pessoas não entendem, então ele vai ter medo de se comunicar. Então é bem importante, como mãe, como pai, a gente estar alerta. E se você sentir que não tem alguma coisinha, intuição de mãe, eu sempre falo que ela é muito importante, que a gente tem que seguir essa intuição, porque a gente conhece nossos filhos. Quando você chega num consultório para falar com um pediatra, com um neuropediatra, ele vai ver a criança naqueles 15 minutos, 20 minutos da consulta, né? Que geralmente é isso que dura uma consulta. Então você tem que fazer essa observação e levar tudo o que você está pensando. Tudo que você analisou, tudo que você observou, para que vocês consigam chegar a um bom diagnóstico, a encaminhar essa criança para as terapias que ela precisa. Terapia precoce faz diferença sim, quanto mais cedo ela for estimulada, mais cedo ela vai ter um desenvolvimento, mais cedo ela vai conseguir se comunicar. E quando a criança consegue falar bem, ela também vai ter um desenvolvimento escolar muito melhor, principalmente na fase em que as crianças estão na alfabetização, e que é tão importante, porque às vezes a criança fala de uma forma
E ela fala daquela forma porque ela está entendendo daquela forma. Então, quando vem a palavrinha certa, ela tem dificuldade de falar. A gente sabe que quando um dos maiores índices também de bullying na escola é quando a criança não consegue falar direito, e aí os aluninhos geralmente da mesma idade acabam sem querer, muitas vezes sem maldade ou sem ter a instrução que eles, né, que precisaria dos pais, assim, acabam rindo, ou acabam dizendo, você fala tudo errado, você ainda é bebezinho, e aí você fala como bebezinho. Então isso deixa a criança também mais frustrada, mais irritada, e aí pode levar também a crises que a gente sabe que dentro do autismo são bem comuns, assim, crises de raiva, crises de frustração, ou, né, que fogem ao controle deles mesmo. Então, os impactos, deixar quieto e dizer que a criança se vira, uma hora ela vai falar, não é nosso papel como pai e mãe. Nosso papel como pai e mãe é acompanhar e tentar dar todo o suporte que essa criança precise para que elas tenham um bom desenvolvimento. E lembrando, gente, as sessões com a fono vão ser importantes, as outras terapias que forem indicadas vão ser importantes, mas é bem importante que dentro de casa e na escola, essa criança também tenha o suporte necessário. Só sessão de fono 1, 2 vezes por semana não vai resolver o problema do seu filho. Ele vai ajudar, mas é preciso todo um trabalho em conjunto, tá? De todos os profissionais envolvidos e da família. Muito importante, da família. Que a família se envolva para que essa criança se desenvolva bem. Então é isso que eu queria falar hoje. Beijo grande, agradecer muito por a gente ter chegado aos 1000 seguidores aqui, os 1000 inscritos no canal. E até o próximo vídeo, tá bom, pessoal? Quem não se inscreveu ainda, se inscreve e beijo grande!